Passamos então ao nosso próximo painel com o tema Gestão Pública, Poder de Polícia e Violação dos Direitos Fundamentais. Convido neste momento para que venha à mesa a mediadora, a doutora Cibele Fernandes Dias. Advogada, mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo, professora de Direito do setor tecnológico da Universidade Federal do Paraná, professora titular, licenciada da Fundação de Estudos Sociais do Paraná e professora visitante de Direito Constitucional da Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, da Escola da Magistratura do Paraná, da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, da Escola da Magistratura Federal do Paraná e da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Convido também a relatora, a doutora Solange Faria. Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUC Paraná, especialista em Direito Constitucional pela ABDconst. Tem experiência na área de ciência política com ênfase em comportamento legislativo, integrante do grupo de pesquisa em desenvolvimento por intermédio das concessões e as parcerias público-privadas pela ABDconst e PUC Paraná. Debatedores, doutor Daniel Ferreira. Advogado, mestre e doutor em Direito do Estado, Direito Administrativo pela PUC São Paulo, pós-doutorado pelo Instituto Eugentium Konibrigi, Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É docente permanente e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado, além de professor do curso de Direito da Uninter, membro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, do IPDA, e também do Instituto dos Advogados do Paraná. Convido também o Dr. Daniel Miller Martins. Advogado pós-graduado em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar e mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, consultor jurídico em Direito Público, professor de Direito Administrativo na FAI Centro Universitário e professor convidado dos cursos de pós-graduação e MBA da FAI Business School e também da Escola Superior da Advocacia da OAB Paraná. Vice-presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem da OAB Paraná. Convido também o Dr. Matheus Bertoncini. Doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, estágio em pós-doutoral pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor permanente do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito e professor titular de Direito Administrativo do Unicuritiba, professor de Direito Administrativo da Fundação Escola do Ministério Público, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Convido também para esta mesa o doutor Paulo Ricardo Chia. Professor do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado do Unibrasil, doutor pela Universidade Federal do Paraná, estudos pós-doutorais na Universidade de Coimbra, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná. Neste momento, com a palavra, a doutora Cibele Fernandes Dias. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar nesse Congresso Paranaense de Direito Administrativo. E esse congresso homenageia a professora Odete Medawar, uma justa homenagem, uma das musas do direito administrativo. Quem não estudou pelos livros da professora Odete Medawar na faculdade, depois no mestrado, no doutorado, a professora Odete é aquela professora para todas as horas, para o estudante, para o advogado, para o magistrado, para o promotor. Ela tem aqueles livros que nos acompanham, são livros de cabeceira, os livros que a professora Odete escreve. Então, em nome aqui da nossa mesa, parabenizo a professora Odete e nós rendemos a nossa justa homenagem nesse congresso. Também cumprimento o professor Edgar, os diretores do IPDA, a professora Ana Schier, professor Renato Andrade, e agradeço também, mais uma vez, o convite pela participação no Congresso Paranaense. O tema da nossa mesa
é um tema muito caro e muito especial ao direito constitucional. Eu diria que um dos temas mais belos do direito constitucional é o tema dos direitos fundamentais. E hoje nós vivemos tempos difíceis para a Constituição, tempos de erosão constitucional, de desestima constitucional. Há quem diga que a Constituição precisa ser desidratada, porque são muitos os temas constitucionais que levam a um excesso de judicialização. Então, são tempos difíceis, mas que acredito que nós devamos manter esse amor, esse sentimento pela Constituição. Por isso, eu passo a palavra já aos nossos debatedores na nossa mesa, para responder a nossa primeira questão, que é a seguinte: a partir do regime jurídico dos direitos fundamentais, quais os limites para a implementação de medidas administrativas decorrentes do poder de polícia? Então, eu passo a palavra ao professor Daniel Ferreira. Cumprimento o professor Daniel e fique à vontade, professor. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa da pessoa da professora Cibele. É um prazer, uma satisfação reencontrá-la, professora Cibele. Dizer que é um prazer encontrar aqui pessoas de quem tanto gosto. Uma ex-aluna que agora nos pareia nessa mesa me deixa muito, eu diria, feliz e imaginando como vale a pena ser professor. É muito interessante estar aqui, compartilhar de opiniões, impressões, cogitações, reflexões, verificar alunos, ex-alunos e professores. Professora Odete, eu não tive o prazer de ser seu aluno, nunca tive essa oportunidade. Eu não a conhecia e vim a conhecê-la aqui hoje. E, como disse, no meu imaginário, a senhora não parece com a sua obra. A sua obra é uma obra erudita, uma obra de fôlego, é uma obra de inteligência, é uma obra de história, é uma obra que me remete a muito tempo de pesquisa, muito tempo de compreensão, muito tempo de aplicação responsável do direito. Agora, conheci uma moça, uma jovem que estava brincando com 3 crianças em casa, jogando futebol, e acabei ouvindo a senhora falar, professora, e fiquei muito, muito feliz de conhecer um novo livro. Tenho a certeza que, a partir de agora, vou olhar para aquele processualidade com outro olhar. Processualidade no século XXI, de uma tia-avó que parece uma mocinha e que continua espraiando as melhores impressões pelo direito administrativo Brasil afora, professora. Agradeço o convite à diretoria do IPDA, na pessoa do professor Renato, que aqui se encontra. É um prazer, uma honra, mais uma vez, esse elogioso convite que me foi feito. Espero, em alguma medida, contribuir, porque aqui está colocado. Vejam, meus amigos, a ideia aqui é falar, antes de mais nada, sobre gestão pública, arte e loucura. Eu acho que estamos mais num momento de loucura do que de arte mesmo. Só se for a arte da minha filha com slime, professora. Ela tem 3 anos e meio. Eu descobri exatamente essa semana, porque a avó trouxe para uma criança de 3 anos e meio na minha sala o slime. E eu descobri que não era arte, estava mais para a loucura. E a gestão mais inteligente que me pareceu fazer foi me retirar para o meu quarto, ver Netflix. Eu achei que a opção mais inteligente era deixar aquele espaço antes que eu ficasse pior do que eu já sou. E, nessa medida, refletir sobre a vida, quem sabe, sobre direitos fundamentais e sobre o poder de polícia. Vejam, eu tentarei ser breve, eu pretendia falar em 5 minutos, que foi o escopo que me foi apresentado. Agora eu descobri que são 10, estou feliz da vida. 7? 7. A parte preambular não conta. Eu vou falar de poder de polícia, tipicidade, legalidade. Onde está na regra que a parte preambular conta? A professora Marlene Diniz tem aquele livro interessante, né? Aquele de insubordinação civil. Tem algo parecido, né, professora? E ela foi minha professora. Se eu não reconhecer a autoridade e legitimidade da norma, eu não estou obrigado a cumpri-la. Bem pensado, eu vou usar isso em meu proveito. Mas, muito rapidamente, pensando em direitos fundamentais e pensando em poder de polícia, na perspectiva de Celso Antônio Bandeira de Mello, de delimitação da liberdade de propriedade, da função social, eu quero dizer o seguinte. Eu acho muito interessante, não vou me aventurar aqui a tratar de direitos fundamentais com o professor Paulo Schier à mesa, mas quero falar um pouco mais do poder de polícia e a compreensão que eu tenho em pleno século XXI. Nós estamos aqui preocupados com coisas imanentes, coisas candentes, coisas contemporâneas ao extremo. O que eu mais gosto de investigar hoje é inteligência artificial, robótica, automação. E quando eu pensei em trabalhar com direitos fundamentais, poder de polícia, delimitação, de liberdade de propriedade, o que me veio à mente é que eu tenho uma filha,
de 3 anos e meio, que dificilmente vai conseguir, pelo menos nos próximos tempos, igualdade de acesso ao mercado de trabalho, porque continuamos patinando na discriminação homem e mulher. Eu não vou falar do século XXI, não vou falar dos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, enésima geração. Quero falar que o básico do básico do básico, o mínimo do minimorum, que é a igualdade, sequer até hoje foi obtida. Não adiantou nada a Constituição de 88 referir ao tratamento favorecido à mulher, na perspectiva do fomento no artigo 7º, e até hoje nada disso ter sido implementado. Não vou lembrar que a discriminação da mulher no mercado de trabalho, seja no acesso, seja na manutenção, seja nas oportunidades de carreira, seja no salário, ela é ameaçada de multa administrativa desde 1942 e nunca fez a menor diferença. Como não faz a menor diferença, o Senado Federal tem aprovado mais um projeto de lei tratando disso, tratando da equalização de salários e, melhor do que isso, a proscrição do tratamento distinguido por meio de infrações e sanções, prevendo esta diferenciação como uma medida a ser punida numa perspectiva do Senado pelo Estado juiz, numa perspectiva da Câmara, mais 13 processos tramitando, 13 projetos de lei tramitando, na perspectiva da administração pública, buscando equalizar homens e mulheres. Vejam, o que me traz aqui a primeira parte da discussão é o seguinte: falar em direitos fundamentais também tem a ver com a dimensão coletiva dos direitos, sejam individuais, sejam coletivos, sejam homogêneos, sejam difusos. O que eu estou a referir é que a igualdade entre homens e mulheres, que deveria ser totalmente desnecessária de ser revelada e revolvida neste ambiente, ela vai demonstrar por si só que as infrações e sanções não deram conta de assustar aquele que não garante a função social da propriedade, da empresa, e verificando nisto uma perspectiva de dimensão de dignidade da pessoa humana. Eu só conheço uma forma de uma pessoa se empoderar. Só conheço uma forma da pessoa se garantir como pessoa, é tendo liberdade. E para ter liberdade é preciso que ela tenha aptidão de subsistir, de dar subsistência aos seus e a si mesmo, com mínima garantia de satisfação do que é inerente. Intimidade, privacidade, não sofrer assédio, fazer o que gosta como gosta onde gosta. Mas essa é uma perspectiva imaginária e romântica. Na perspectiva concreta, todos estão num estado difícil, num cenário do século XXI complicado, numa crise econômica que persiste e com poucas oportunidades de trabalho. E a automação está por vir, a galope. Portanto, o que nós temos que pensar é que quem é empreendedor, quem é empregador e quem pretende que a sua empresa cumpra a função social, deve, no mínimo, garantir paridade de acesso. E vejam, isso que me refiro de delimitação da liberdade de propriedade e de ameaça de multa administrativa por discriminação salarial, não se resolveu em 58 anos mais 18, 19. Nós continuamos aqui enxergando que o justo receio da sanção administrativa, ou pelo menos em tese, que a reintegração da ordem jurídica por conta do ilícito de não equiparação teria causado o efeito necessário. Não, não causou, não desestimulou, e nós estamos buscando outras alternativas. Enquanto a Europa trabalha com normativas da União Europeia de empoderamento, de empregabilidade em cargos de chefia, direção nas empresas, com promessas para as próximas décadas, nós aqui não temos sequer o início dessa discussão. Nós tivemos, há certo tempo, uma Secretaria de Defesa dos Direitos das Mulheres. Nós tivemos uma preocupação estatal em relação a isso. E, recentemente, não me tomem errado, quem me conhece sabe como eu penso e qual é a minha ideologia, se é que tenho, não sou a favor desse ou daquele governo. Mas o nosso atual presidente, há algum tempo, disse que não era a favor de proteção dos direitos da mulher no mercado de trabalho. E realmente não parece que ele esteja casado com uma mulher, não me parece que ele conviva com a mulher, e não me parece que ele tenha tido mãe, ou por quem ele tem o mínimo de respeito. Não estou falando mal do presidente, estou falando mal do filho, do marido e do pai. Não é possível que nós tenhamos que lembrar que não adianta criminalizar comportamentos, que não adianta ameaçar de sanção administrativa, porque isso não altera a realidade dos fatos. O direito não altera o mundo fenomênico. O direito não consegue, nem pela ameaça de prisão, fazer com que alguém não mate. Não adiantou o direito ambiental tratar com infrações e sanções administrativas e penais, desde tanto, e aconteceu Brumadinho e aconteceu Mariana. E nada se resolveu. Eu me convenço, para tentar responder, quais são os limites para a implementação de medidas administrativas. As medidas administrativas talvez não sejam, efetivamente,
pensar em infrações e sanções, que estou adiantando um pouquinho a segunda. Mas estamos pensando em não tolher a liberdade, mas buscar uma alternativa a esta medida. Eu posso trabalhar com o poder de polícia na perspectiva da sanção premial. Tiro o poder de polícia e trabalho com fomento, porque infração e sanção não resolvem. Falar com a professora Adriana Schir, eu não quero mais discutir isso. É com que eu trabalho há 20 anos, mais de 20 anos, e não funciona. Direito penal não funciona. Direito penal do inimigo não funciona. O direito pode ser reintegrado de várias formas. Sanção, uma delas. Ressarcimento, indenização é outra. Não há nenhum problema, mas o acordo também resolve. E o acordo pode ser voluntário, na perspectiva de que as pessoas tenham uma sanção premial a partir da adesão voluntária, portanto, a um comportamento desejado, de não discriminação. Depois eu continuo. Obrigado. Obrigado, professor Daniel, pelas suas palavras. Passo para o professor Matheus Bertoncini, para a sua exposição. Primeiro, boa tarde a todos. Eu quero agradecer novamente à diretoria do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, pelo convite que me foi feito para participar desse importantíssimo painel tratando da questão dos direitos fundamentais, gestão pública e poder de polícia. É uma satisfação muito grande para mim poder participar de mais essa edição do Congresso Paranaense de Direito Administrativo. Parabéns à nossa homenageada, professora Odete Medawar, grande jurista, jurista que eu tenho consultado de forma permanente como professor de Direito Administrativo e de Processo Administrativo. A sua obra, a processualidade no direito administrativo, é a nossa obra fundamental, né, na disciplina de processo administrativo que eu aplico na Faculdade de Direito de Curitiba. E, em relação à questão que foi apresentada, eu faço homenagem à professora Odete Medawar, respondendo à questão objetivamente, segundo a sua obra, né, o seu direito administrativo moderno. Então, a pergunta, a partir do regime jurídico dos direitos fundamentais, quais os limites para a implementação de medidas administrativas decorrentes do poder de polícia? E a professora Odete, com muita objetividade, diz o seguinte: se existir lei disciplinadora do direito fundamental, o poder de polícia deve ater seus limites da lei, restritivamente interpretada. Se não existir lei, a medida de polícia deverá ser necessária, eficaz e proporcional. Então, quando nós falamos do regime jurídico dos direitos fundamentais e seus limites de implementação, né, é preciso nós termos esse cuidado com aquilo que está disposto na lei. E se não houver, né, não houver uma lei que diga como é que esse poder de polícia deva ser exercitado, é necessário que tenhamos todos esses cuidados, que a medida a ser adotada de limitação dos direitos fundamentais seja necessária, seja eficaz e seja proporcional. O que eu adensaria, né, o que eu proporia em relação a essa questão ainda, é o seguinte: eu acho que nós precisamos ter em conta um outro limite, que é o modelo de Estado que nós temos no Brasil. Na verdade, o Brasil, da Constituição de 1988, ele nasceu como um estado de bem-estar social, onde a nossa Constituição fez uma série de promessas à população brasileira, garantindo uma série de direitos fundamentais. Um catálogo muito extenso de direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta, quinta, segundo alguns estudiosos. O problema é que esse Estado entrou em crise. O Estado brasileiro entrou em crise. E nesse modelo de Estado de bem-estar social, o poder de polícia não é mais o mesmo poder de polícia do Estado liberal. O poder de polícia do Estado de bem-estar social é um poder de polícia que não apenas limita direitos individuais, especialmente os de propriedade, e os direitos individuais, basicamente, né, a liberdade e a propriedade, mas também esse poder de polícia do Estado de bem-estar social, ele
por intermédio de medidas positivas, implementa direitos fundamentais. O problema é que o tempo passou e as promessas se esvaíram. O Estado brasileiro entrou em crise. E as reformas que foram implementadas no Brasil transformaram o nosso estado de bem-estar social num estado subsidiário. Ou seja, o Estado foi colocado de forma muito assemelhada na condição de um Estado liberal, do velho Estado liberal. Ou seja, um Estado que tem que ser enxugado, porque o seu custo é muito alto, um Estado que tem que privatizar, um Estado que tem que repassar os serviços públicos para a iniciativa privada, um Estado que tem que desregulamentar. E, com isso, esse estado de bem-estar social, esse então estado de bem-estar social, ele deixa de existir, e deixa, na prática de existir, e deixa de funcionar como uma entidade implementadora de direitos fundamentais. Essa é a realidade que nós vivemos no Brasil hoje. Nós estamos vendo as nossas florestas sendo queimadas. Cadê o poder de polícia? Onde é que está o poder de polícia? Nós estamos assistindo no país o trabalho escravo. Cadê o poder de polícia? Cadê a limitação da atuação dos empresários nessa área? Nós estamos assistindo prédios desmoronarem no Rio de Janeiro. Cadê o poder de polícia de edificação? Então, o maior limite que eu vejo, que nós encontramos nesse momento, em relação aos direitos fundamentais, diz respeito à capacidade do Estado de dar conta dessa tarefa que é fundamental. É por intermédio do poder de polícia que nós temos a limitação dos direitos fundamentais individuais, permitindo um convívio social sadio, e é por intermédio desse poder de polícia, já do estado de bem-estar social, que nós temos as condições de implementação de direitos fundamentais que exigem prestações, os direitos fundamentais prestacionais. E o Estado brasileiro, hoje em crise, uma crise que se prolonga, e que deve se prorrogar por muitos anos, esse Estado, hoje, ele se demonstra incapaz de dar conta dessa sua tarefa fundamental, que é, de um lado, garantir os direitos fundamentais e, de outro lado, fiscalizar a sua implementação, de maneira que o convívio em sociedade se torne um convívio possível, um convívio melhor, um convívio realmente solidário, justo e bom para todos. Eu acho muito interessante também nós falarmos dessa transformação do poder de polícia. E eu não vejo, hoje, como nós possamos continuar adotando o velho conceito de poder de polícia do Estado liberal. E é nesse sentido que eu acho muito interessante trazer para vocês um conceito que é o do professor Marçal Justen Filho, professor desse Estado, da Universidade Federal do Paraná, que conceitua o poder de polícia como a competência para disciplinar o exercício da autonomia privada para a realização de direitos fundamentais e da democracia, segundo os princípios da legalidade e da proporcionalidade. Portanto, quando nós falamos de direitos fundamentais hoje, nós estamos falando de uma categoria do direito administrativo que está intimamente ligada com os direitos fundamentais. Então, o poder de polícia tem hoje como objeto não mais a preservação da ordem pública, mas a preservação dos direitos fundamentais e da democracia. Vejam a importância dessa categoria do direito administrativo. Creio que nós, brasileiros, precisamos repensar muito o Estado brasileiro, precisamos reformar o Estado brasileiro para que ele possa efetivamente, por intermédio do poder de polícia, garantir a implementação dos direitos fundamentais, garantir um convívio social sadio, garantir uma sociedade efetivamente justa, livre e solidária. Obrigado, professora Sibeli. Obrigada, professor. Agradeço as considerações do professor Matheus Bertoncini. Passo a palavra ao professor Daniel Martins.
Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente os meus pares de mesa, na pessoa da professora Cibele, que provavelmente ela não se lembra, mas foi a primeira pessoa que me orientou efetivamente num trabalho monográfico, porque eu sou da época que não existia ainda trabalho de conclusão de curso. E lá no Instituto Romeu Bacelar, né, eu fiz um trabalho monográfico. Isso já se vão alguns bons anos. A professora Cibele... mas eu queria deixar claro que a professora Cibele ela foi muito precoce, né? Na época ela era menor de idade ainda, e ainda assim fazia a orientação. Então, na sua pessoa, cumprimento os meus demais pares. Agradeço muitíssimo o convite que me foi feito para participar desse 20º Congresso Paranaense de Direito Administrativo, o que faço nas pessoas que compõem a diretoria do Instituto, doutor Edgar Guimarães, doutor Rodrigo Pironte, Adriana, Shira, doutor Renato Andrade, devendo dizer desde logo, no entanto, que certamente o convite se deu muito mais por um ato de generosidade e que eu chamaria quase de filantropia acadêmica, né, do que qualquer outra coisa, especialmente diante do peso acadêmico que compõe essa mesa. E cumprimentar a professora Odete Medawar, homenageada desse congresso. Assim como o professor Daniel Ferreira falou, não tive o prazer de ser seu aluno, mas me sinto e sempre me senti seu aluno através das suas obras, né? Através de todo o material que a senhora generosamente sempre disponibilizou para que todos aprendêssemos, né? E continuo utilizando não só como aluno para continuar a aprender, mas também nas aulas de graduação e pós-graduação, né? As suas obras são obras de consulta sempre obrigatória. E em relação ao tema especificamente, assim como fez o professor Matheus, eu também gostaria de fazer uma referência a um texto da professora Odete, né, a respeito do poder de polícia, e um texto que ela publicou, salvo engano, em 1995, na revista Direito Administrativo, que é um texto, assim como o restante da sua obra, né, um texto extremamente didático, um texto exemplar, e um texto que uma passagem que eu tomei para servir como uma premissa de análise aqui, é uma passagem que a professora Odete destaca justamente a razão pela qual não se pode considerar o poder de polícia, como querem alguns, e como durante muito tempo uma parte significativa, né, e obviamente respeitável da doutrina de direito administrativo que fez essas críticas acabou levando para esse lado, e considerar o poder de polícia quase que um instituto como se fosse um morto-vivo, né? Ou seja, um instituto sempre caminhando para o desuso ou tentando encampá-lo dentro de outras categorias, né? E fazendo com que ele, por uma série de críticas, que podem ser críticas de cunho histórico, críticas de cunho semântico, críticas de cunho funcional, mas, enfim, uma parte da doutrina tem essa perspectiva. Obviamente, né, até por estar aqui falando do poder de polícia, não me alio a essa parte da doutrina, mas toma essa passagem da professora Odete, onde ela diz justamente que se a noção do poder de polícia provoca em alguns uma impressão mais ou menos consciente de desconfiança e reticência, no seu paradoxo de limitadora de liberdade com o fim de assegurar a própria liberdade, aí justamente a razão pela qual seu estudo deve ser impulsionado. A professora Odete colocou isso nesse texto em 1995, e me parece que essa realidade persiste, né? Ainda que o poder de polícia tenha uma série de, enfim, seja submetido a uma série de críticas em relação à sua conformação atual, né, pelas mudanças das mais variadas que houve, por ser um instituto que está aí, né, há mais de 200 anos sob estudo e evolução, mas essa eventual desconfiança ou reticência não pode ser nunca um motivo para deixarmos de analisar, deixarmos de estudar o poder de polícia, e, notadamente, partindo do pressuposto que se trata, né, de um instituto de condicionamentos de direitos individuais, da liberdade da propriedade, né, condicionamentos de liberdades públicas, a interpenetração desse tema com os direitos fundamentais é algo altamente relevante e necessário, hoje em dia, para se estabelecer uma análise adequada do poder de polícia. E eu tomaria essa análise da professora Odete para justamente colocar
que os direitos fundamentais, nessa perspectiva, então, do poder de polícia, ele acaba colocando, ou acaba tendo uma dupla aplicação, né, uma dupla perspectiva, porque, como diz a professora Odete, nós estamos falando de limitação da liberdade com o fim de assegurar a própria liberdade, né? Ou seja, nós estamos falando de limitação sob uma perspectiva individual, mas para fins de assegurar a liberdade, mas daí num sentido não mais necessariamente individual, mas um sentido coletivo, um sentido público. Portanto, os direitos fundamentais eles vão, nessa perspectiva, acabar servindo como um elemento de limitação da atuação do Estado na perspectiva da liberdade como objeto do poder de polícia, mas também deverão, principalmente nessa noção que hoje é assente, né, e destacada pelo professor Matheus Bertoncini, de que o poder de polícia não é mais exclusivamente um instituto de medidas de não fazer, né, de medidas negativas, mas sim é um instituto que impõe ao Estado o dever de estabelecer medidas, obrigações positivas, obrigações de fazer. Então, os direitos fundamentais eles vão ter não só essa função no aspecto da limitação, né, de até onde o Estado poderá efetivamente limitar as liberdades individuais, mas terá também a finalidade de estimular o Estado a promover o poder de polícia sob a perspectiva de legitimar aquilo que é o seu elemento finalístico, né? Então, não apenas a liberdade como objeto, mas também a liberdade como esse elemento finalístico do poder de polícia dentro dessa perspectiva. Portanto, essa assimilação, né, das conquistas civilizatórias como premissa do direito administrativo, a penetração da teoria democrática e da teoria de direitos fundamentais como fundamento de legitimidade do direito administrativo, é uma premissa que tem que se estabelecer e partir dessa análise para se chegar aos efeitos que os direitos fundamentais produzem, tanto nas liberdades públicas como individuais como objeto do poder de polícia, mas também nessas liberdades públicas como o elemento finalístico, né? E aí é lógico que a definição em concreto de qual é essa extensão e quais são as medidas necessárias para se estabelecer isso, dependerão, evidentemente, de uma ponderação levando em conta as circunstâncias das situações concretamente enfrentadas, né? Há uma série de perspectivas que poderiam aqui ser abordadas. Pela limitação do tempo, eu fico com uma delas, que é a questão especificamente de entender que, por força da teoria dos direitos fundamentais, me parece que, considerando que há na Constituição um direito geral de liberdade, mas que essa mesma Constituição, além de um direito geral de liberdade, garante explicitamente direitos específicos de liberdade, e aí nós temos toda a discriminação de direitos específicos, não só no artigo 5º, mas em outros dispositivos da Constituição, a liberdade de associação, liberdade de crença, liberdade de ensinar, de aprender, enfim, liberdades das mais diversas. Quando se está diante de uma restrição à liberdade geral, digamos assim, nós estamos numa situação de menor intensidade, né, de controle do poder de polícia do que se compararmos com uma atuação em cima dessas liberdades específicas. Ou seja, me parece que quando a Constituição faz essa expressa opção de fazer uma discriminação dessas liberdades específicas, ela acaba tendo um efeito dogmático, né, de exigir que, para essas intervenções do poder de polícia, dentro da perspectiva dessas liberdades específicas, isso exija, obviamente, uma motivação, né, exija uma demonstração da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, portanto, de um modo geral, de um modo muito mais intenso do que aquilo que ocorre em relação às chamadas liberdades gerais ou liberdades não específicas. O tempo foi levantado que está esgotado, só queria fazer uma última ponderação em 10 segundos, em relação à perspectiva também que pode ser e deve ser destacada, e fica aqui mais a título de provocação aos senhores e, eventualmente, para os questionamentos posteriores, a intervenção, os efeitos, né, que os direitos fundamentais podem ter em relação a exigir do Estado, no âmbito do poder de polícia, a intervenção, muitas vezes, em relações entre particulares, né, porque a assimetria não ocorre só entre Estado e cidadão, muitas vezes, mas, às vezes, nas próprias relações particulares, a demandar
que o próprio Estado venha e faça intervenções também diante desse elemento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mas esse é um tema que, até pela presença do professor Paulo Scheer ao meu lado, né, me sinto intimidado em prosseguir, sem prejuízo que depois, nos questionamentos, nós possamos voltar a esse aspecto. Em relação à primeira pergunta, eram as considerações. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Passo a palavra ao professor Paulo Scheer. Boa tarde a todos vocês. Uma alegria muito grande poder participar desse 20º Congresso Paranaense de Direito Administrativo. Agradeço, primeiramente, o convite dessa honra aqui ao nosso presidente, professor Edgar, e também a toda a organização, agora especialmente em nome da professora Adriana, não poderia ser diferente, senão depois eu apanho em casa. Saúdo todos os presentes à mesa, meus queridos amigos, Cibele, minha querida amiga de tantos anos, talvez nem tantos assim, né, já que o povo não está querendo entregar a idade. Diminui. Especialmente, quero, já dei pessoalmente, mas agora publicamente, manifestar meu carinhoso abraço para a professora Odete, professora que eu tanto admiro. Eu nunca fui aluno, mas eu fui sim, né? Porque eu aprendi Direito Administrativo com a professora Odete, e como sou do mundo do direito constitucional, mas também apaixonado pelo administrativo, eu sempre comentava em casa com a Adriana, quero ver o que tem de novidade que estão falando de novo aí na teoria do direito administrativo. Eu pegava os textos da professora Odete, porque sempre são textos muito lúcidos e são textos que conseguem articular um diálogo sempre bastante interessante com a minha área, que é a área do direito constitucional. E todos aqui nessa mesa deixaram bastante evidente a importância da professora Odete, porque tudo que eu tenho que falar sobre o poder de polícia decorre, na verdade, da percepção da professora Odete em relação ao poder, em relação a este poder de polícia. Simplesmente porque, quando nós falamos de poder de polícia, nós estamos aqui tratando de um instituto que ele traz uma marca com duas faces. Por um lado, ele tem a face de restrição de direitos fundamentais, ele tem a face de limitação de direitos fundamentais e, portanto, a restrição do exercício do direito individual e das liberdades, mas, por outro lado, essa restrição ela só se justifica a partir da necessidade, se nós fôssemos falar de uma perspectiva mais tradicional, de tutela do interesse público, ou se nós formos tratar de uma roupagem mais nova, de um interesse público que necessariamente está vinculado com a proteção dos direitos fundamentais. Em última análise, o poder de polícia se justifica pelos direitos fundamentais, limitando os direitos fundamentais, restringimos direitos fundamentais para tutelar direitos fundamentais. E já que ninguém quis falar, então, da teoria da restrição dos direitos fundamentais, porque tinha um constitucionalista na mesa, vou cumprir o meu papel. E aqui, no mundo do direito constitucional, para a gente entender um pouco a discussão dos limites do poder de polícia, nós temos que levar em consideração que a articulação da teoria dos direitos fundamentais com o debate da teoria do direito administrativo é muito intensa, porque falar de limites do poder de polícia a partir do direito constitucional implica reconhecer a existência de limites formais e de limites materiais. E quando nós falamos de existência de limites formais, em primeiro lugar, nós vamos dizer o quê? Legalidade. Toda restrição de direitos fundamentais e, portanto, o exercício do poder de polícia vai se justificar se existir autorização em lei e, portanto, uma restrição previamente estabelecida em lei de forma originária, respeitando-se aqui tanto uma ideia de lei em sentido material quanto uma ideia de lei em sentido formal. Também, numa perspectiva formal, aqui a restrição
de direitos fundamentais, ela vai exigir que a reserva de lei seja uma reserva de lei do parlamento, e também que essa lei, em última análise, ela tenha, pelo menos em termos institucionais, uma característica de generalidade e abstratalidade, como forma de você permitir aqui a tutela de que as restrições elas preservem a isonomia, preservem a igualdade, que num contexto de Estado de Direito a restrição não sirva para perseguir os inimigos políticos ou para beneficiar os amigos, e também para garantir a irretroatividade. E, na perspectiva material, quando nós tratamos aqui desses limites ao exercício do poder de polícia a partir de uma teoria dos direitos fundamentais, aqui o diálogo fica um pouco mais interessante, e eu gostaria de focar a nossa conversa um pouquinho mais. O primeiro elemento justificador de restrição de direitos fundamentais aqui diz respeito à justificação constitucional abstrata e concreta das restrições. Isso significa dizer, em última análise, e eu já articulo isso com direito administrativo, que nós só podemos, a professora Odete falava isso na linguagem do direito administrativo, né? Nós só podemos restringir um direito fundamental se tiver por justificativa a necessidade de você tutelar um outro direito fundamental ou um bem ou valor constitucionalmente protegido. Muito bem. Quando nós colocamos esse elemento aqui na conversa para debater poder de polícia, nós estamos tratando de um elemento chamado de motivo aqui no direito administrativo, né? De motivo do ato administrativo, um motivo que, portanto, deflagra a possibilidade do exercício do poder de polícia. Muito bem, mas quando nós chegamos neste ponto, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque o poder de polícia, e isso ficou muito perceptível na fala do professor Matheus, do professor Daniel Ferreira, é um instrumento que pode ser um tanto quanto perigoso. A utilização do instrumento do poder de polícia para se desvirtuar de modo a se legitimar um estado de polícia, e eu vou falar isso lá na minha segunda resposta, já fazendo um pouquinho de propaganda para vocês não irem embora, é muito grande. Por quê? Porque se nós formos nos ater única e exclusivamente à questão de motivo, é muito fácil nós legitimarmos qualquer atividade de restrição dos direitos fundamentais invocando motivo qualquer de legalidade. Por uma simples razão, nós vivemos num período histórico, num momento histórico de inflação legislativa, de inflação de direitos fundamentais para o bem e para o mal, de constituições analíticas, e é evidente que sempre existirão direitos fundamentais e sempre existirão leis que permitam colocar em suscetibilidade o exercício dos direitos individuais e o exercício dos direitos sociais em nome da ordem pública, em nome do interesse público, em nome da economia pública, em nome da moralidade, ou seja lá do que for. Por isso que é tão importante quando, na teoria constitucional, nós falamos em justificativa constitucional da restrição, que essa justificativa constitucional também seja uma justificativa concreta. E o que significa dizer isso? Quando nós falamos em justificativa concreta, nós estamos tratando do que no direito administrativo chamamos de motivação do ato administrativo. E nesse ponto aqui, me parece que nós temos um elemento fenomenal para discutir poder de polícia. Evidentemente, a maior parte das distorções que nós temos no exercício do poder de polícia diz respeito a um desvio, a uma desconexão entre motivo e motivação do exercício do poder de polícia. Vou dar um exemplo bastante simples. Ninguém ousaria discordar, isso daqui eu aprendi com antigos professores administrativistas, quando você quer que concorde, você diz assim, ninguém ousaria discordar, porque se você discordar, só um nécio discordaria, daí como você não quer ser burro, você
Concorda. Então, eu estou fazendo um artifício retórico. Ninguém ousaria discordar, por exemplo, que uma intervenção de poder de polícia, já tô terminando aqui, que uma intervenção de poder de polícia que aplique uma multa, que aplique uma sanção porque você fez barulho próximo a um hospital, é algum tipo de sanção e exercício legítimo do uso do poder de polícia. Qual que é o motivo? E a pergunta na perspectiva constitucional seria, nós estamos restringindo o exercício da liberdade para proteger direito à saúde, recuperação, etc. e tal. Ok, o exercício é legítimo, todavia, nós precisamos provar concretamente, na questão da motivação ou da justificação constitucional concreta, que, quando alguém buzina embaixo de um hospital, efetivamente, aqui naquele hospital, você tem algum tipo de doente. Né? O direito constitucional tem um exemplo esdrúxulo que se pergunta, e se for um hospital de surdos? Né? É evidente que o exercício de poder de polícia aqui seria abusivo, seria arbitrário, ou, eu vou apanhar da mocinha, ou um exemplo mais factível, né? Nós tínhamos aqui pertinho, umas 2 quadras para baixo, o Hospital Onyx, né? E eu falo isso a partir da experiência pessoal, eu fui multado porque buzinei lá embaixo. E certo, eu não podia buzinar. É área de hospital. Só que o hospital estava vazio e em reforma. Ponto. É um exemplo claro de que o não exercício, o não controle efetivo da motivação aqui do ato de poder de polícia é o que gera toda, ou boa parte da distorção que nós temos em relação a esse instituto, que pode muito facilmente se descambar do exercício legítimo de poder de polícia para justificar um estado de polícia, um estado policialesco. Existem outros elementos aqui, como a questão da própria proporcionalidade, análise da adequação da medida, que diz respeito a esse primeiro elemento que eu falei para vocês, mas também a necessidade onde nós vamos fazer aqui uma conversa de adequação, meio e fim entre a restrição, mas eu vou deixar para falar isso daqui na minha segunda parte. Muito obrigado. Agradeço o professor Paulo Schier. Passo a palavra para a professora Odete Medawar. Só isso, né? A gente agradece a participação da professora Odete Medawar e
todos nós sabemos que aquele poder de polícia autoritário já passou, graças a Deus, né, professora? E a gente luta todo dia para que nós possamos implementar um poder de polícia mais democrático, que adote métodos consensuais. E nós percebemos que, na realidade, nós precisamos do poder de polícia. Até o professor Matheus Bertoncini falou, onde está o poder de polícia quando a gente vê os prédios desabando, as florestas incendiando? Ou seja, nós precisamos do poder de polícia para proteger os direitos fundamentais. Sem um poder de polícia adequado, moderado e proporcional, nós vamos ter um enfraquecimento dos direitos fundamentais e nós corremos o risco de chegar àquele estado de coisas inconstitucional. O que leva aquilo é um poder de polícia fraco e mal exercido pelo poder público. Mas eu agora... eu passo à segunda questão do nosso painel, que é a seguinte: a implementação de sanções administrativas pode colaborar com a efetivação de uma administração pública voltada à realização dos direitos fundamentais? Passo a palavra ao professor Matheus Bertoncini. A réplica. Vamos fazer a réplica. Eu posso ir? Posso seguir? Não, na verdade, vou seguir por causa do tempo. Tá? Vou seguir. 7 minutos. 7 para a gente fazer a réplica. Não, já era 7. Uma questão que foi apresentada... Não, para responder. Responder. A mesa é a segunda questão, né? Responder a segunda pergunta em 7 minutos. Tá. Uhum. A implementação de sanções administrativas pode colaborar com a efetivação de uma administração pública voltada à realização dos direitos fundamentais? Tá? Então, essa é a ideia, né? Pois bem, eu particularmente acho que não. Eu acho que não. Nós vivemos, como eu havia comentado, nós vivemos um momento muito especial no Brasil. A nossa administração pública, ela está muito fragilizada, né? Ela é muito grande, ela está muito inchada, ela é muito cara, mas ela é muito ineficiente, ela é muito ineficaz. E nós não temos tradição no processo administrativo punitivo. Nós não temos, essa é uma realidade. A nossa administração pública, ela não consegue exercer a contento esse poder de polícia de contenção, né, dos comportamentos individuais que são lesivos à coletividade. Essa é uma realidade. Eu falo com a experiência que eu tenho como membro do Ministério Público. Eu sou membro do Ministério Público há 31 anos, e o que eu assisto, infelizmente, é o mau funcionamento dos serviços nessa área do poder de polícia. Você tem ou distorções, é muito comum, as distorções são muito presentes, né, um excesso de poder de polícia para coisas insignificantes, e uma ausência de do poder de polícia naquelas situações em que, de fato, a presença do Estado seria indispensável. E as sanções administrativas acabaram perdendo, né, aquela sua força, né, coercitiva, no caso concreto, e preventiva em relação aos comportamentos das demais pessoas. De novo, eu volto ao problema que nós vivemos com a questão ambiental no Brasil. Uma coisa muito séria. Ou seja, o processo administrativo disciplinar, as infrações disciplinares em matéria ambiental, as sanções administrativas não têm produzido os efeitos desejados. E o que eu percebo também é que o estado de bem-estar social, que hoje no Brasil é um estado subsidiário, então a gente diz que é de bem-estar social, mas a nossa estrutura é de um estado incapaz de dar conta das suas tarefas, nós precisamos buscar novas formas de solução de conflitos, como foi lembrado pela professora Odete Medawar.
Aliás, há uma recomendação na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nesse sentido, no seu artigo 26, de que, né, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Então, eu acho que esse poder de polícia, na perspectiva de um poder de polícia de contenção dos comportamentos individuais, como lembrou o professor Odete, eu acho que nós precisamos fazer uso de outros mecanismos para a solução desses problemas. A sanção administrativa, ela é um desses instrumentos? Sim, mas é o melhor instrumento? A prática, pelo menos que eu tenho assistido, não tem demonstrado isso. Uma outra coisa que eu acho interessante, quando a gente fala aqui na implementação das sanções administrativas voltadas à realização de direitos fundamentais, o que eu percebo é que, de fato, o velho conceito de poder de polícia, né, que, como atividade da administração pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamentos em supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora repressiva, ora preventiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção, a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema jurídico. Esse conceito, eu acho que ele tem um problema, porque esse é um conceito do poder de polícia do Estado liberal. Não é um conceito que esteja consonante com a Constituição de 1988, quando fala que o poder de polícia é atividade administrativa. Eu prefiro dizer que o poder de polícia é atividade do Estado e dos órgãos ou do Estado por intermédio dos órgãos que o represente. E eu chamo a atenção de todos para um aspecto que me ocorreu estudando esse tema. O poder de polícia exercido fora da administração pública. Porque o poder de polícia não é só o poder de polícia punitivo, também é o poder de polícia que visa a implementação de direitos. E o poder de polícia se dá por medidas legislativas, como diz o conceito que eu mencionei com vocês, como também por intermédio de medidas concretas, com obrigações de fazer e não fazer. E daí, eu gostaria de lembrá-los do Ministério Público, que vem desenvolvendo a atividade de polícia por intermédio da ação civil pública. Eu tenho observado isso de forma muito presente no Ministério Público. Uma atuação de uma instituição que a Constituição diz permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. E é esse Ministério Público que tem por função institucional promover a defesa do meio ambiente, do consumidor, da saúde pública, do idoso, de portadores de deficiência, né? Proteger os trabalhadores do trabalho, do Ministério Público do Trabalho. E eu vejo esse instrumento como um outro instrumento importante, né, para ser ativado na defesa de direitos fundamentais, visando a contenção de comportamentos individuais que atentem contra esses direitos fundamentais, sejam eles de primeira dimensão, de segunda ou de terceira dimensão. Portanto, eu acho que nós temos hoje um arsenal de medidas, né, na própria Constituição e na nossa legislação, que vai muito além da questão das sanções administrativas. Temos as sanções administrativas, temos também a possibilidade de compromissos e ajustamentos de condutas ou acordos, né, aplicando sanções visando a realização de direitos fundamentais. Temos, né, o inquérito civil, temos a ação civil pública, né, temos diversos modos ou meios de atuação para o fim de correção de comportamentos individuais lesivos a direitos fundamentais. Obrigado.
Obrigado, professor Matheus. Passo a palavra ao professor Daniel Ferreira. Antes de mais nada, um choro objetivo. Até o poder de polícia exige previsibilidade. Eu antecipei a segunda, falaria em 3 partes, diminuíram para 2. Maldade da professora Adriana. Mas vamos lá e faço mais um combo. Tudo que eu antecipei, enquanto prolegômenos, era para atacar uma placa. Respeito e pedir licença à presidente de mesa para fazer isso. Respeito o regulamento do Jardim Botânico Municipal. Respeito o regulamento de uso do decreto 170/2015. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27 proibições em forma de placa. Pena que não posso projetar. Começa assim: proibido andar de bicicleta, jogar futebol, andar de patins, fazer barras de luz, jogar papel no lixo, tocar nas flores. Iatismo, evidentemente, nadar não me passa, pescar, colocar fogo, tomar vinho é proibido. Aqui tem uma garrafa e uma taça. Proibido semear. Tem um desenho de alguém colocando uma semente no chão. Proibido fumar narguilha, não sei porquê, mas é proibido. Proibido som alto, ok. Patinho, ok. Proibido alimentar peixes. Proibido passear com cachorro, não é com coleira. Proibido dar esmolas. Proibido soltar pipa, proibido andar de patinete, proibido cortar árvore, balão. Tem um desenho que eu confesso que eu não sei o que é. Drone, deduzo que seja um drone. Proibido acampar, proibido pisar na poça, porque não sei o que é isso. Proibido plantar uma árvore inteira. E, por último e mais importante, proibido jogar cinzas do falecido no Jardim Botânico. Não sou eu, está na placa. Veja, tudo que eu falei era para dizer o seguinte: se eu tivesse que responder a primeira parte objetivamente, seria da seguinte forma: quais são os limites? Parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784, que regula o processo administrativo, mas se aplica para poder de polícia. Nos atos da administração, do exercício do poder de polícia, serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre meios e fins, vedada imposição de obrigações, restrições e sanções de medida que ela superior às estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Isso é o óbvio. Como diria o Pironte, que não estou vendo aqui, mas é chovendo molhado. Não era isso que eu queria falar. O que eu queria dizer era o seguinte: não adiantou a discussão em matéria ambiental de alocação de proibições atreladas às sanções administrativas. Não adiantou atrelar a comportamentos proibidos a ameaça de pena de prisão. Eu sou daqueles que vê no meio ambiente equilibrado o direito fundamental. E esse é um direito fundamental das futuras gerações, o que alcança a minha filha, a filha da minha filha, a filha da filha da minha filha. Não adianta trabalhar com essa perspectiva sancionatória. Acabei de referi-lo, Pironte, que pena. Era elogio, mas passou batido. Imagine que foi uma crítica velada. Então, nessa perspectiva, como disse o professor Juarez, você falou mal de mim, eu só não tinha entendido. Então, já que o professor Juarez semeou a discórdia, eu faço o mesmo. Nessa perspectiva, a ideia do direito sancionador, seja criminal, seja administrativo, é de sua menos importância. Eu falei que o segredo para garantir atendimento aos direitos fundamentais é uma questão de cultura. Acredito que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado reclama uma mudança de cultura, de postura, de entendimento. Isso começa nas escolas. Eu gostaria de acreditar que é possível, sim, a lei de introdução às aulas de direito brasileiro, com essa preocupação de gestão pública. Acredito que a LDB poderia internalizar isso enquanto valor, como uma obrigação de currículo mínimo escolar de primeira infância, de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tenho certeza que ninguém ia matar plantinha. Tenho certeza que minha filha não arranca flor, porque ela já aprendeu que ela não arranca flor. Ela sabe que essa não é uma medida para evitar uma sanção. Ela já sabe que essa não é uma preocupação para evitar que o papai vá preso. É uma questão de entender o quanto aquilo é significativo para si e para todos. Portanto, confesso, encerrando aqui, que eu, que já me dei tanto ao trabalho de estudar poder de polícia, estou convencido que precisa mudar as pessoas. O direito não faz milagre. Ou nós começamos de casa, ou não vai dar certo. Não adianta dizer que é proibido ao parque jogar bola. Diga para a criança, ensine em casa, jogue bola, mas não em cima da planta, não pise na flor. Não estrague a árvore. Mas, por favor, dizer que eu não posso nem soltar as cinzas do meu cachorro lá é uma maldade. Claro que eu não fiz isso, o Ninja continua na sala 2 anos depois. Ele foi devidamente cremado e continua na minha sala embaixo da Bíblia. Muito obrigado. E continua embaixo da Bíblia. O professor Daniel diria proibido proibir, né? É tudo. Só o lema da música, né? Desculpa por respirar no Jardim Botânico. Se algum dia, nunca passei lá, mas se passar, desculpa por respirar. Então, estarei contaminando, evidentemente, o ar.
Eu passo a palavra ao professor Paulo Schier. Em relação à segunda pergunta, então, e eu meio que emendo um certo diálogo, vou até mudar o que eu tinha programado aqui, né? Evidentemente, o poder de polícia ele tem uma importância. Eu discordo um pouco aqui, Daniel, dessa história de que o poder de polícia já não desempenha, ou ele não pode desempenhar o papel de transformação da sociedade, porque eu tenho um livro bastante conhecido, que é o Filtragem Constitucional, e que meu trabalho ali é exatamente mostrar como o direito pode desempenhar um papel emancipatório e um papel de regulamentação e de transformação social, e acho que o direito deve se prestar isso, e o poder de polícia bem utilizado, ele tem esse papel. Não sei se chegaríamos aqui nessa tarefa ao cabo de proibir fazer yoga no Jardim Botânico, né? Mas tudo bem. Então, acredito e vejo, e é aqui que está a grande contradição, né? E vejo que, em relação ao poder de polícia, nós vivemos um momento um tanto quanto delicado. Porque nós vemos a emergência aqui, ao mesmo tempo de discursos que querem deslegitimar o Estado e querem deslegitimar o poder de polícia. Quantas vezes nós ouvimos, não só nessa mesa, mas em mesas anteriores, falando que mas não funciona direito, mas não é eficaz, mas não é eficiente, mas o serviço público é ruim, né? E são os discursos deslegitimadores que se prestam para legitimar todo um processo de privatização e de transferência de atividades do Estado e atividades de interesse público para iniciativa privada. Se isso é bom, se é ruim, não é um mérito dessa discussão, né? Se isso é adequado em alguns setores, em outros, eventualmente, não é isso aqui que nós estamos querendo debater. Porém, a partir do momento em que nós falamos assim, não, já que não funciona o Estado, não funciona o poder de polícia, vamos tentar resolver de outro jeito, e esse outro jeito pressupõe passar atividades para a iniciativa privada, como é que pode, então? A gente passa para a iniciativa privada e diz assim, o Estado não vai ser bom, a gente não precisa mais de poder de polícia. Passa para a atividade privada e não vai fiscalizar. Daí vira essa bagunça mesmo. Então, o que tem que fazer? Se vamos fazer um discurso sério, se vamos levar a sério uma teoria, um modelo liberal, neoliberal ou coisa que o valha, em que vai se sustentar a transferência de atividades estatais para a iniciativa privada, levar a sério o poder de polícia significa levar a sério a questão da regulamentação das agências reguladoras, que pressupõe todo o exercício de poder de polícia, né? Então, falar que, não, poder de polícia, afinal de contas, deixa para lá, nós não corremos mais possibilidade de ter um poder de polícia autoritário e um poder de polícia renovado não serve para nada, não vejo bem assim. Você pode trabalhar com poder de polícia em modelos de estados diferentes, em estado liberal, em estado social, em estado neoliberal, e nós temos que dar o tratamento adequado e a percepção adequada do poder de polícia para cada um desses. E o poder de polícia num estado privatizador, digamos assim, ele se faz necessário e mais necessário ainda para a realização de direitos fundamentais, seja para do que diz respeito às sanções positivas. Está aí a Adriana falando de fomento e como nós podemos desempenhar aqui toda uma fiscalização da atividade dos próprios particulares direcionada pelo poder público e por decisões administrativas que buscam a realização do desenvolvimento nacional, tanto numa perspectiva quanto numa perspectiva punitiva. E também eu não sei, Sibeli, se eu compartilho... Eu estou jogando bomba para todo quanto é lado, né? Tudo bem. Eu não sei se eu compartilho do seu otimismo. Porque a Sibeli falou assim, mas nós vivemos num momento de um poder de polícia
Estava pressuposto, agora eu que estou falando. Num Estado democrático, numa democracia, a gente não corre o risco, daí foi isso que você disse, né, de voltar a um modelo de poder de polícia de alguns tempos atrás. Eu só vou citar 4 fatos aqui. A questão de 2 semanas foi preso um torcedor do Corinthians, porque estava fazendo crítica ao atual governo. A questão de pouco mais de um ano, quando nós tínhamos manifestações políticas pró-candidato A, pró-candidato B, nós vimos um exercício de poder de polícia, em que a mesma polícia, numa quadra, protegia manifestantes e 2 quadras abaixo batia nos manifestantes que, igualmente, colocavam suas ideias de forma pacífica. Nós tivemos aqui o exercício de poder de polícia de uma forma um tanto quanto problemática no campo da liberdade de expressão. Toda a discussão do Queer Museum é só uma ponta aí de como o exercício do poder de polícia em contextos não democráticos ele pode ser um tanto quanto problemático, e eu não tenho tanta certeza assim se o momento que nós estamos passando hoje é efetivamente um momento de democracia. Digo isso com base em tantos autores que estudam as formas de declínio da democracia moderna através de escolhas populares, né? Como nós temos aí o caso da Turquia, como nós temos, enfim, não vou enunciar todos os regimes em que isso se manifesta, mas o poder de polícia, ele é uma arma, ele é um instrumento muito forte nessa distorção democrática que nós estamos passando, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Passo a palavra ao professor Daniel Martins, só explicar para o professor Paulo Schier que eu quis dizer que o nosso esforço tem que ser constante do exercício de um poder de polícia democrático, porque é claro que nós vivemos momentos de retrocesso, com certeza. São avanços e retrocessos. Quem dera se a história fosse linear e a gente só andasse para evoluir, né? Isso seria maravilhoso. Eu só quis colocar fogo no cabaré, Sibeli. Você quis animar um pouco a torcida. Eu só quis jogar um pouco de água. Então, eu vou passar para o professor Daniel, para as suas considerações. Obrigado. Objetivamente, em relação à pergunta, né, se a implementação de sanções pode colaborar com a efetivação de uma administração que busque, que seja voltada à realização de direitos fundamentais, eu acredito que, se partirmos da premissa que aqui estejamos falando de sanções no sentido clássico, repressivo, né, e que essa palavra, né, tivemos um acordo semântico aqui, que essa palavra implementação estaria aqui no sentido de pensar se aumentar o arsenal sancionatório, vamos dizer assim, já existente, né, ou seja, a criação de novos tipos sancionadores para determinadas infrações, se isso pode colaborar para essa realidade, me parece que a resposta pessoalmente, flagrantemente negativa, né? Ou seja, não vejo também, nessa perspectiva da sanção eminentemente repressiva, dentro do ciclo de poder de polícia, o mecanismo que possa efetivamente contribuir para essa realidade contemplada na pergunta, mas, ao mesmo tempo, né, compartilho da preocupação do professor Paulo Schier, no sentido de que isso, me parece, não pode nos levar, né, quase que a uma situação, digamos assim, de abandonar o hard law e partirmos para um soft law, no sentido do poder de polícia, sob o perigo de nós caminharmos, né, nós saímos lá do estado de polícia, e aí passamos por todo um estágio de conquistas civilizatórias para daqui a pouco chegar num momento de polícia sem Estado, né, no momento, efetivamente, em que o Estado renuncie a essa situação, seja porque a sanção não cumpre efetivamente ou não cumpriu com a sua finalidade, né, ou porque se vê, eventualmente, que
até na linha do que o professor Paulo comentou, a questão de transferência a particulares eventualmente se traz mais efetiva. De fato, o que me causa, às vezes, alguma perplexidade, né? É lógico que a evolução, a complexidade, né, das relações que nós vivemos hoje demandam que o poder de polícia se adeque a isso, que o poder de polícia evolua, né, se desenvolva e consiga dar respostas adequadas. Mas esse elemento, efetivamente, de educação, né, e de respeito a essas imposições é um elemento que chama atenção se a gente compara algumas situações, né? Eu estava lendo um texto que comentava a respeito, por exemplo, da Agência Internacional de Controle Antidoping, né, chamada VADA, que é um organismo transnacional, enfim, independente, composto por pessoas relacionadas aos esportes olímpicos, enfim. E, na prática, né, o que a gente vê é que, no final das contas, há um respeito muito maior às ordenações que vêm, por exemplo, desse tipo de agência, do que se a gente pegar aqui as ordenações que venham por imposição legal ou por imposição regulamentar dentro do princípio da legalidade. É lógico que há uma limitação, se a gente pensar outros exemplos que alguns autores dão, né, a questão da internet, né? Ou seja, a questão da internet também é um campo altamente complexo em termos de intervenção do Estado, e que também tem esses organismos transnacionais, globais, enfim. Em termos de legislação local, nós temos o Marco Civil da internet, mas que tem um alcance muito limitado também, muitas vezes, em relação a essas situações. Então, me parece que, pensando em sanções estritamente repressivas, né, efetivamente, o modelo não é um modelo que o aumento desse arsenal vá contribuir para essa realização. Agora, existem outros modos, né, outros tipos de sanções, foi comentado já na mesa aqui, a questão das sanções premiais, a questão da indução de comportamentos desejáveis, né, a questão de fomento, a própria observação oportuna feita pela professora Odete ao final da primeira intervenção a respeito da questão da consensualidade, né, do consensualismo, ou seja, de se estabelecer mecanismos que possam, na sequência, eventualmente, se transformar numa sanção, mas que, num primeiro momento, buscaram, né, dentro de uma ideia de consensualidade, chegar a uma medida mais efetiva. Agora, é lógico que, se a gente pegar dentro da ideia de implementação de sanções, sob a perspectiva de sanções que já existem no direito posto, né, sob a perspectiva de, efetivamente, essas sanções serem impostas, exigidas, e principalmente se a gente falar de multas, por exemplo, serem arrecadadas, né, nós temos um outro problema, que é o problema além da não atingimento da finalidade da sanção pecuniária nesses casos, porque ela não desestimula, muitas vezes, os comportamentos desejados, nós temos um problema que o Estado não se mostra minimamente eficiente sequer em levar a efeito, efetivamente, o cumprimento dessas sanções, e aqui partindo do pressuposto, né, de que elas tenham sido aplicadas por órgão competente, com observância ao devido processo legal e de modo proporcional. E aí é assustador um levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, que, levando em conta 14 entidades, entre elas agências reguladoras no sentido formal, mais CVM, Banco Central, CAD e SUSEP, dessas 14 entidades, a entidade que tem a proporção maior é um acórdão do Tribunal de Contas da União, agora de 2017, que fez um levantamento entre multas aplicadas e multas arrecadadas entre 2011 e 2014. A agência que tem a maior relação percentual entre multas arrecadadas em relação a multas aplicadas é a ANAC. Pasmem, senhores, ela tem um percentual de 34,74%. A que tem menos é a SUSEP. Ela tem, pasmem os senhores, um valor de multas aplicadas de 12.275 bilhões de reais e um valor arrecadado de 15 milhões de reais. Isso dá 0,13%. A média dessas 14 entidades soma no país, entre 2011 e 2014, o assustador percentual de 6,03% entre multas aplicadas e multas arrecadadas. Nós estamos falando de multas aplicadas, 26.197 milhões, e multas arrecadadas de 1.579 milhões
e alguns quebrados, né? O que mostra que, além dos aspectos da própria ineficiência da sanção em si para atingir as suas finalidades, né? E aí, lógico que poderia se discutir, o professor Daniel Ferreira é o especialista aqui em obras específicas sobre sanções, né? A questão das finalidades da sanção, a finalidade aflitiva, a finalidade de prevenir, né, comportamentos indesejáveis, enfim, sem entrar nesse mérito, mas a despeito da ineficiência em se atingir a finalidade, seja qual for que se imagine, mas principalmente essa de prevenção, nós temos ainda uma flagrante ineficiência do Estado no desenvolvimento e em levar a cabo a atividade, né, dentro daquilo que, inclusive, já existe, né, o que reforça a resposta negativa dada para a pergunta que foi formulada. Então, eu agora vou suprimir de novo a réplica, usando o meu poder de polícia, de forma moderada, proporcional e razoável, e vou passar as perguntas aos palestrantes. Então, nós temos 4 perguntas, democraticamente, passo uma para cada um. A primeira pergunta é daquele que foi barrado, é o nome da pessoa. A pergunta é a seguinte: funcionários terceirizados têm competência para revista pessoal e apreensão de bens em aeroportos? O poder de polícia pode ser exercido por agentes privados neste contexto, que envolve a segurança no serviço público de transporte aéreo? Passo a palavra ao professor Matheus Bertoncini para responder. Eu agradeço a pergunta. Essa questão me parece muito, muito séria. Eu acho que todos nós aqui, né, todas as falas, né, mostraram uma preocupação muito grande com essa atividade fundamental do Estado, que é a atividade de polícia. E o que se percebe, e aí, nesse sentido, eu concordo plenamente com o professor Paulo Schier, é que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos de outras formas de composição, de solução de conflitos relativamente à questão dessa atividade de polícia, para não deslegitimar o papel do Estado. Porque essa é uma das funções essenciais do Estado. Então, o fato de nós termos outras formas de solução de conflitos, né, não deslegitima a questão das sanções. Não deslegitima. O problema é que, na prática, a gente veio observando a falência do sistema. O modelo não tem funcionado, como o professor Daniel demonstrou. Quer dizer, é incrível, e os fatos têm demonstrado isso. Agora, o grande problema para quem exerce poder de polícia é que essa pessoa, esse agente, tem que ter autoridade pública, garantias constitucionais, garantias legais para o exercício das funções. Então, não é só uma questão formal, é uma questão substancial. Eu falo como procurador de justiça, eu não teria como fazer o meu trabalho na defesa do patrimônio público sem as garantias que a Constituição outorgou aos membros do Ministério Público. Os juízes não teriam como julgar casos difíceis, né, ou qualquer caso que fosse, se não fossem dotados de garantias. Os policiais também não conseguiriam, não fosse um regime jurídico próprio, de direito público, né, lhes dando as condições de trabalho. Aliás, nós estamos destruindo isso nessa lei de abuso de autoridade que está para ser aprovada. Ou seja, um policial, quando fizer uma prisão, vai ter que se apresentar ao preso, independentemente do risco que ele corra. Vai ter que se apresentar com nome, né, dizer quem ele é exatamente e por que ele está fazendo aquilo. Então, o que eu digo é o seguinte: o exercício das funções de poder de polícia, né, especialmente esse trabalho de restrição dos comportamentos individuais, gera uma tensão entre quem está sendo fiscalizado e quem fiscaliza. E quem fiscaliza, para poder bem fazer esse trabalho, tem que ser dotado de garantias legais. Caso contrário, ele não consegue. Por isso que eu acho que terceirizado não está legitimado a exercer poder de polícia. Obrigado. Agradeço, professor Matheus. Aliás, essa pergunta é muito importante, é um tema muito polêmico, e nós temos uma decisão do STJ que cinde o poder de polícia e prevê que particulares podem exercer poder de polícia
desde que não seja para legislação, para aplicação de sanção, mas que poderia exercer em matéria de fiscalização. Ou seja, é um tema muito polêmico, uma ótima pergunta, por isso que eu passei para o professor Matheus, né? Professor de administrativo, constitucional. Agora nós temos também uma segunda pergunta, também muito boa, que eu vou passar para o professor Daniel Ferreira, do Gabriel Leger, que é a seguinte: nos entes subnacionais, carentes de quadros qualificados nas diversas áreas de conhecimento que se impõe à administração atuar, como pretender que o poder de polícia seja adequadamente exercido? A assimetria de qualificação não exigiria antes uma definição de carreiras de Estado para além da órbita jurídica e fisco-tributária? Pegadinha, hein, Gabriel? Ainda bem que foi para mim, que já combinou a resposta. Veja, a questão, eu acho que ela é complexa e, ao mesmo tempo, ela é simples. A pergunta é objetiva. Como exercitar poder de polícia sem qualificação minimamente adequada? Evidentemente que não é possível. O Brasil é feito de 5.565 municípios, não da União nem dos Estados. Quando você fala em poder de polícia, você pensa em polícia edilícia, que é de construções, aí que aparecem as realidades brasileiras, em verdade mesmo. Tenho certeza e comum da mesma ideia que há atividades típicas de Estado. O poder de polícia é uma delas. Essa perspectiva aqui colocada da infraero, do agente terceirizado na entrada, na abordagem, é atividade material de polícia, não é uma atividade jurídica de polícia. Por isso, não vejo nenhum problema na existência da Conselux, como aconteceu em Curitiba. O que distingue a atividade de polícia da atividade material, essa do mundo fenomênico, é a captação do ilícito para alguém investido em função pública dizer que aquilo é um ato administrativo e qualificá-lo como auto de infração. Então, na perspectiva de que é melhor lei e é melhor uma carreira, eu confesso que concordo. Não é só uma questão de fazenda, não é só uma questão de ordenação de segurança pública. Toda atividade que envolve a limitação a garantias fundamentais, direitos fundamentais, deve ser implementada por quem é competente. Agora, voltamos a uma situação muito difícil, porque eu não posso resolver por lei aquilo que eu não resolvo por conceito jurídico indeterminado. Faço a ressalva no seguinte sentido: eu falei bastante, mas não falei tecnicamente. Se quiserem, há um texto escrito por mim aqui, o papel de Estado e administração pública em relação às liberdades fundamentais da sociedade global, tecnológica e de risco, possibilidades, limites e controle, no livro lançado aqui nesse evento, que é a Existência Digna e Administração Pública do Século XXI. Aqui investigo a sociedade global e de riscos, investigo black blocs, investigo manifestações de rua, investigo a ideia de utilização de máscara na rua, se é possível, professor Paulo Schir, proibir isso por força de lei, ameação de prisão, digo que não pode. Nesse espaço, eu digo, sou expressamente contra, porque isso tolhe visceralmente uma garantia fundamental de manifestação. E digo que é nesse espaço que cabe a atuação da administração pública, no exercício de poder de polícia, com razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a finalidade, fazer aquela composição, aquele juízo de ponderação no caso concreto. Mas a resposta não comporta uma solução simples. Espero conversar depois de um café, quem sabe com um uísque e um vinho, a gente consegue continuar conversando. Obrigado, foi um prazer. Eu agora vou passar a pergunta para o professor Paulo Schir, que é do Rodrigo Maia, não o presidente da Câmara, acredito, né? A pergunta é a seguinte, professor Paulo: a Câmara dos Deputados tem analisado uma possível reforma administrativa. O presidente Rodrigo Maia declarou que pretende incluir um novo marco de estabilidade de servidores públicos. A redução da jornada de trabalho e vencimentos, a despeito do julgamento da DI 2238, poderia ser implantada por meio de PEC, segundo o presidente. Na linha da proteção aos direitos fundamentais, tais mudanças não colidem com o princípio da vedação ao retrocesso social? Sem dúvida nenhuma, já está respondido. Veja,
É claro que existem limites aqui à questão de manifestação de poder constituinte derivado, e nesse campo especificamente, como nós estamos tratando de determinadas garantias dos servidores públicos que são assemelhadas, digamos assim, que por equiparação são direitos fundamentais na relação que guardam ali com os direitos de dentro do catálogo, e como nós estamos tratando aqui de questões que estão vinculadas à tutela de um mínimo ou de algumas dimensões, daí eu precisaria desenvolver um ônus argumentativo aqui bastante grande, mas com algumas dimensões da dignidade da pessoa humana, me parece que seria possível falar aqui da incidência da cláusula de proibição, de retrocesso social. Mas isso daí dá pano para manga, porque, veja, é o meu entendimento. Há um modelo, uma corrente teórica muito desenvolvida na Europa que afirma, eu discordo disso, mas por honestidade acadêmica eu também tenho que pontuar isso, que a cláusula da proibição de retrocesso social também tem limites, né? Os limites ou as manifestações de limites da cláusula de preservação de retrocesso social se manifestam exatamente, isso me parece um contrassenso, em determinados momentos de crise, econômica. Então, a cláusula de retrocesso social, ela não se aplicaria em contextos de forte recessão, porque isso imporia ao Estado a realização de determinadas escolhas trágicas, bastante complexas. Então, por exemplo, vamos imaginar, não é este caso, né, mas nós falaríamos em cláusula de proibição de retrocesso social de aplicação de recursos, por exemplo, na cultura, tipicamente direito social, e diz, a gente não pode tirar dinheiro da cultura ou acabar com determinada política pública aqui para investir no combate à fome. Ele fala, pera, num contexto de crise, então, você tem que admitir algum tipo de retrocesso social em determinados campos. Quais campos seriam esses daí? Isso, se eventualmente estaria em jogo aqui, me parece que não, mas eu precisava também pontuar isso daí e fazer uma propaganda. Aproveitar que sigam o meu podcast Café Democrático no Spotify. Obrigado, professor Paulo Schier. Agora eu vou passar a palavra ao professor Daniel Martins. Separei uma pergunta especial para ele, já que ele falou da penetração dos direitos fundamentais como fundamento da legitimidade do poder de polícia. Eu anotei aqui. Então, separei uma pergunta sobre isso, que é bem aderente a essa sua afirmação, que é uma pergunta do Gui, que diz o seguinte: nos é ensinado que o poder de polícia age em prol do interesse público. No entanto, a escola da escolha pública nos mostra que não existe o interesse público, mas apenas os interesses individuais de agentes públicos. Nessa perspectiva, o poder de polícia não perde sua legitimidade? Obrigado pela pergunta. Vou tentar responder no melhor estilo mensagem de Twitter, né? Que se amolda mais a questão aqui de tentar ser o mais objetivo possível, mas não sem antes falar algo aqui só em relação à pergunta que foi respondida pelo professor Daniel Ferreira e pelo professor Matheus, em relação a esse problema da separação do ciclo de polícia, né, em 4 etapas, e dessa questão da delegação. De fato, existe esse precedente muito conhecido, citado do STJ, que é um precedente do BH Trans, né? E eu até consultei essa semana porque eu lembrava que ele tinha ido ao Supremo, e o Supremo tem repercussão geral reconhecida, né? O Supremo já substituiu 3 vezes o paradigma de repercussão geral, mas dia 20 de agosto agora publicou a pauta, né? Aquela pauta que está sendo publicada semestralmente, que 90% dos casos não são julgados, né? Porque joga-se lá 5, 6 casos difíceis numa sessão única, mas o fato é que o Supremo deverá enfrentar essa temática
em breve, até porque me parece que essa separação que foi feita ela é uma separação muito simples de visualizar no caso do radar de trânsito, né? Me parece que foi uma decisão meio sob medida assim, para a questão dos radares. No radar é fácil você separar a atividade material de apoio, de fiscalização, é mera uma fotografia, né? Você afere a velocidade, afere se o sujeito parou na faixa de pedestre, no semáforo, enfim, e manda para a autoridade pública que tem a prerrogativa, efetivamente, de aplicar a sanção e de, posteriormente, cobrar. Só que a hora que a gente muda isso para o aeroporto, por exemplo, já complica um pouco, né? Você passou no raio-x, se a pessoa estiver lá com algum material proibido dentro do paletó, querendo fazer uma ameaça terrorista, aí, quer dizer, aí o agente ali do terceirizado daquela empresa que vai estar lá com o crachazinho ali vai dizer, não, senhor, me aguarde um minutinho que eu vou chamar uma autoridade pública que tem poder de polícia para intervir e, efetivamente, exercer a coerção sobre o senhor. Obviamente que, na prática, né, esse modelo que foi desenhado de dividir pensando no radar, ele tem uma série de problemas quando a gente sai dessa questão. Mas, enfim, vamos aguardar o que o Supremo vai estabelecer. Em relação à pergunta que foi feita, né, uma excelente pergunta, só que ela é uma pergunta que, assim, depende da gente falar também um pouco dessa questão da própria ideia de interesse público e da própria supremacia né, do interesse público. Mas, respondendo objetivamente, me parece que mesmo os autores que tratam sobre essa perspectiva, né, da public choice, enfim, não deslegitimam por completo essa situação. Existe um livro, agora recentemente lançado, do professor Gustavo Binemboim, que é a tese de livre docência, ou titularidade dele na UERJ, né, que fala sobre o poder de polícia, ordenação e regulação, que, dentro da linha, né, que ele defende, que é uma linha digamos, mais aberta, digamos assim, à ideia liberal, neoliberal, mesmo ele tratando dessa questão da public choice, ele menciona a questão de ele mantém a viabilidade, a legitimidade do exercício do poder de polícia, entendendo que, lógico que com algumas perspectivas distintas, né, que há entre os autores em relação à questão do qual é o conteúdo efetivo do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mas que, de fato, existem algumas escolhas constitucionais que deixam claro uma primazia de algumas ideias ou de alguns valores coletivos em relação aos valores individuais, né? Então, é lógico que a resposta mais aprofundada da pergunta dependeria de fazer-se uma análise mais aprofundada das diferentes concepções que existem, né, em relação à questão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a sua correlação com essa ideia da teoria da escolha pública, ou da public choice, mas, objetivamente, me parece que não deslegitima, mesmo porque, repito, né, autores que têm trabalhado essa concepção recentemente têm eles mesmos reconhecido, dentro dessa perspectiva, de que não há um esvaziamento completo do poder de polícia dentro dessa perspectiva, dessa situação. Agradeço o professor Daniel e finalizo esse painel agradecendo a todos os presentes, agradecendo as perguntas, agradecendo os palestrantes, também a professora Odete Medawar, e dizer, finalmente, que o poder de polícia é um mal necessário. Quem sabe um dia nós possamos viver sem ele, ou com menos poder de polícia, o que, na minha opinião, vai depender do desenvolvimento de uma consciência comum daquilo que é bom e justo, uma consciência comum que funde uma era de consenso entre as pessoas em relação aos seus direitos e obrigações, ou seja, uma era de consenso entre os limites do que é justo dar e receber. Então, quem sabe um dia, quando a gente alcance essa consciência comum, essa paz, como um estado de consciência, nós possamos viver sem o poder de polícia, ou, quem sabe, né, com pouco poder de polícia. Até lá, a gente vai sofrer com poder de polícia. Então, eu encerro agradecendo a presença de todos e também agradecendo a presença do professor Edgar Guimarães, nosso presidente.